quem é ou que é um pai de santo? Quem é essa pessoa? Quem é o pai de santo? Quem é a mãe de santo? Eu sou o pai Sebastião de Ossanha na nação, de Oxóssi na Umbanda e Tata Caveira na Quimbanda. Meus amigos, irmãos, simpatizantes, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Bem, vamos lá a um assunto bem polêmico, né? Quem é o pai de santo? Quem é a mãe de santo? É uma pessoa que caminha entre dois mundos, né? A pessoa comum, ela caminha somente no mundo material, ela só vê o mundo material, né? O pai de santo, a mãe de santo, a princípio se leva anos para colocar um pai de santo, uma mãe de santo, alguém a um patamar chamado pai de santo ou mãe de santo, né? Então, essa pessoa, ela vai aprender a caminhar entre dois mundos, né? Isso leva muitos anos, não é da noite para o dia, não é tipo assim, ó, toma o dinheiro aqui, corta aí 34 pés e eu já sou pai de santo. Materialmente, tu é pai de santo, mas tem a parte espiritual, que essa parte espiritual vai demorar, vai levar anos, no mínimo uns 10 anos, né? No mínimo, né? Para aprender, para não esquecer, para saber caminhar entre dois mundos, né? São pessoas extremamente preparadas para aquilo ali. Quando a mãe de santo, um pai de santo, ele cumprimenta alguém, ele olha para uma determinada pessoa, ele enxerga as duas partes. Ele enxerga a parte material daquela pessoa, que é a matéria física da pessoa, o corpo da pessoa, não é os bens materiais, é a matéria da pessoa, a parte deste mundo, né? E enxerga a parte espiritual daquela pessoa. A parte espiritual geralmente é a mais complicada, né? Geralmente é a mais difícil, né? Então, entre a mãe de santo, o pai de santo e os orixás, tanto da Umbanda, da Quimbanda, da nação, existe um respeito muito grande entre essa pessoa que está nesse patamar e os orixás. Os orixás são respeitados por todos, inclusive pelo pai de santo, pela mãe de santo, né? Pelo amor de Deus, né? E os orixás também têm o mesmo respeito, até mais, né? Por aquela pessoa que é pai de santo, mãe de santo. Ah, mas como assim que um orixá respeita o pai de santo? É simplesmente assim, ó. Vou dar um exemplo. Se você vai para uma casa de religião e desenvolve o seu caboclo e faz as obrigações, aí tu sai daquela casa e vai para uma outra casa de religião. E se esses patamares de obrigações eles são diferentes, o que acontece? O caboclo ele vai respeitar o fundamento das duas casas, mas ele vai respeitar mais o fundamento da casa que o fundamento está mais certo, né? Ah, mas como que eu vou saber disso? É simples, é bem simples de se saber isso aí. Tu saiu de uma casa e tu voltou para essa casa, não foi tu que fez esse processo, foi o teu caboclo que te trouxe de volta, porque a tua missão é naquela casa ali, a tua missão é com aquela mãe de santo, com aquele pai de santo. Então, o caboclo, antes dele te trazer de volta para casa, ele procura uma outra casa parecida ou muito próxima de tudo aquilo que tu vinha fazendo naquela primeira casa. Mas tu não achou, o caboclo não achou uma casa parecida com a que era, tu vai voltar para a mesma casa. Porque isso é o respeito com a pessoa, com o babalorixá, vamos dizer assim, né? Que é o pai de santo, a mãe de santo. Então, esse é o respeito. Quantas pessoas
né? Já se viu assim, ó, saiu de uma casa, rolou meio mundo e voltou para a mesma casa. É por causa dos fundamentos. A pessoa, ela pode divergir, né, da, da, da mãe de santo, dizer, ah, minha mãe de santo tá errada, que não é isso, que não é aquilo, não sei o quê, mas lá na frente tu vai ver que ela estava certa. Era aquela situação que ela estava tentando evitar, que ele estava tentando evitar. A entidade, ela já sabe disso. Então ela nunca vai divergir com o pai de santo, com a mãe de santo. Ela vai sempre concordar com os fundamentos, porque sabe que está certo. Então o que que acontece? A pessoa tropeça e cai, porque a pessoa vai embora. As entidades não vão embora, elas ficam naquela casa. Quando a entidade fica naquela primeira casa, o que que acontece? Ela vai rodar meio mundo, vai passar fome, vai passar frio, vai sofrer de situações adversas e vai voltar para aquela casa de religião ali, né? Porque por causa do fundamento, por causa do respeito da entidade com a mãe de santo, com o pai de santo. Muitas vezes o filho de santo, ele pensa assim, ah, o meu pai de santo está errado aqui, não sabe o que está fazendo, ou ele está me cobrando muito por isso, está me cobrando muito por aquilo, né? Mas a tua vida, ela continua. O que que acontece? De repente, teu pai de santo cobrou um determinado valor porque ele sabe que lá na frente tu vai precisar daquilo ali. Não necessariamente nessa semana, nesse ano, o ano que vem, mas pode ser daqui 1 ano, 2 anos, tu vai precisar, entendeu? Porque o pai de santo, ele anda em dois mundos, ele vive nos dois mundos. Então muitas vezes o pai de santo ele fica entre a opinião de um orixá, entre o filho de santo e o orixá. Muitas vezes o pai de santo ele está no meio dos dois, entre o orixá e o filho de santo. E geralmente o pai de santo ele puxa para o filho de santo, para botar panos quentes, para o orixá não dar uma boa de umas palmadas naquele filho de santo, para botar na linha. Porque muitas vezes o filho de santo acha que está certo, mas ele está na linha errada, ele está no sentido errado. Aí tem que ser dado uma volta nele para ele entender a caminhada, entender por onde que é o caminho mais perto para ele. E aí é onde ele acha que o pai de santo, o pai de santo está errado, né? Então, o pai de santo, se os filhos estão chorando, o pai de santo já está chorando há muito mais tempo já. Com certeza, há muito mais tempo. Ele já está sentindo já o que vai acontecer com cada um dos filhos de santo. Então, existem muitos pais de santo muito bons por aí, por esse mundo afora aí, que realmente eles cuidam dos filhos de santo, eles zelam pelos filhos de santo, e os filhos de santo acham muitas vezes que estão errados, né? Então, isso acontece comigo, acontece contigo, acontece com todo mundo que tem casa de religião, acontece com todos que são pais de santo, que são chefes de terreiro, chefes de Exu, chefes de casas de religiões, acontece com todo mundo, né? São pessoas trabalhando com pessoas. Só que o pai de santo, a mãe de santo, ele está num outro patamar, ele consegue ver coisas que a pessoa não vê, a pessoa comum não vê. Então ele resolve situações que muitas vezes as pessoas comuns acham que nunca vai ser resolvido. O pai de santo, a mãe de santo vai lá e resolve. Mas o porquê que é cobrado por esses trabalhos, porquê que tem que pagar por esses trabalhos? Porque o pai de santo ele tem as obrigações ao decorrer do ano. Ele tem que se limpar também ao decorrer do ano. Tem ano que tem casa de religião aí que faz 2, 3 limpezas numa casa, naquele ano, né, dentro da casa de religião.
Porque quando alguém vai tocar uma sessão, a casa tem que estar firme, a casa tem que estar limpa, né, para aqueles médios desenvolver. E a maioria dos médiums, eles trazem da rua muita carga e fica na casa. E essa carga ela tem que ser tirada quase que imediatamente, porque essa carga ela vai dar problema mais adiante, ela vai prejudicar a vibração negativa, a demanda que tem na casa, as demandas, elas têm que ser tiradas. Então, é por isso que um pai de santo ele cobra para aquilo, para fazer um trabalho, ele cobra para fazer um axé de vela, ele cobra para fazer um banho de descarga, porque ele tem que pagar a conta da água, da luz, ele tem que aumentar um puxadinho lá para aumentar o terreiro, ele tem que pagar o tamboreiro, ele tem que pagar as velas, o mel da sessão, ele tem que pagar, tem muitas despesas aí que não são declaradas para os filhos de santo. Somente os filhos de santo mais velhos que eles conseguem enxergar essas despesas aí, né? As despesas maiores, né? Mas então é isso, meus amigos. Agradeço a todos por assistir esses vídeos. Peço que compartilhem, que dêem um like, que nos acompanhem neste canal Reino de Folhas. Um bom fim de semana a todos. Tchau.